Fala galera da Medeiros TV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar muito sobre o nosso Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, vamos falar então sobre o nosso glorioso. Primeiro eu peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o like nesse vídeo, é importante demais, você contribui para o nosso crescimento. Comente, vai comentando aí o que você achou, deixa a sua opinião, beleza? E a gente vai interagindo por aqui. Vou falar nesse vídeo sobre a pífia, na minha opinião, foi muito ruim, cara. A atuação do Botafogo na Copinha, ontem contra o Novo Horizontino, e o Botafogo foi eliminado da Copinha precocemente, tá? Eu vou falar um pouco sobre esse jogo de ontem, que eu vi, realmente foi muito ruim. O Botafogo perdeu, não assustou o Novo Horizontino. E quem começou vendo aquela partida já sabia que o Botafogo ia ser eliminado, cara. Eu vou falar um pouquinho sobre essa partida e da participação do Botafogo na Copinha. E também vou falar sobre reforços do Botafogo, né? O Botafogo que ainda está no mercado aí atrás de mais jogadores. E vou conversar com vocês se tem negociação próxima, se tem negociação avançada, né? Tem algumas novidades aí para contar para vocês, beleza? Roda a nossa vinheta e a gente já volta. Vamos lá, vamos falar de Botafogo depois da nossa vinheta aí da Medeiros TV. Vamos começar falando sobre a Copinha, né? É importante a gente falar sobre a base do Botafogo, né? É o futuro, gente, a base do Botafogo, né? E tem muita coisa ainda pra gente fazer. A gente sabe que com os investimentos que vem tendo aí do John Textor, a base do Botafogo vem evoluindo bastante em estrutura. Hoje a gente sabe, por exemplo, que os jogadores têm muito mais aparelhos ali, né, para treinar. Hoje tem uma estrutura, por exemplo, para o Sub-20 e também para o Sub-23 ali no campo anexo do Newton Santos, que é a mesma grama sintética do campo principal. Então, pelo menos o Sub-20 e o Sub-23 treinam ali com uma estrutura boa ali no complexo do Newton Santos. As divisões, as categorias menores ainda estão no Cefat, lá em Várzea das Moças, né? Depois lá no final de Niterói, que é uma estrutura até legal no Cefat, mas é muito longe, né? Então acaba as divisões menores aí tendo que se deslocar para lá, mas a gente sabe que esse processo da base, né, é um processo a longo prazo, né? Um processo, por exemplo, que o Botafogo ainda tem muita coisa para mexer. O Botafogo ainda está naquela questão do centro de treinamentos que vai ser doado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paz deu uma entrevista falando que o processo burocrático daquele terreno ali próximo ao Recreio dos Bandeirantes é um processo que vai demorar ainda para que o Botafogo consiga receber aquele terreno ali da Prefeitura, né? E aí depois que o Botafogo receber esse terreno ainda, até ficar prontas as obras, a gente tá falando aí de muitos anos pela frente, né? 5, 6 anos até ficar pronto, cara. Então o Botafogo precisa acelerar, na minha opinião, um pouquinho o trabalho de base em outros caminhos, em outras vertentes, né? Eu até achei legal o Botafogo em algumas situações. O Botafogo tá tentando buscar ali jogadores com 17, 18, 19 anos, jogadores que se destacaram em outros clubes, né? Por exemplo, o Zapata foi uma contratação que o Botafogo fez do Taubaté, né? Se destacou na Copinha pelo Taubaté, o Botafogo contratou, trouxe para sua base e está tentando aí fazer com que ele vá para o profissional, né? O Zapata não jogou a Copa São Paulo, tá machucado, mas deve ficar à disposição aí para o Campeonato Carioca, né? Para ser testado ali pelo Botafogo. O Cauê, por exemplo, é um volante que é uma promessa do Botafogo há bastante tempo. Tá lá em Itu também, fazendo a pré-temporada para jogar o Carioca. Então, assim, a Copinha, nem sempre quem é o vencedor ali da Copinha quer dizer que tem a melhor base. Nem sempre, porque a prioridade da base é formar atletas para o profissional. Então, por exemplo, o Botafogo pegou ali o Cauê, que poderia estar jogando a Copinha, e está lá na pré-temporada já para ajudar o time principal no Campeonato Carioca. Então, se o Cauê tivesse na Copinha, talvez ali o time ficaria um pouco mais forte no meio-campo, né? O Botafogo levou para a Copinha alguns jogadores interessantes, né? O Bernardo Valim
é um destaque também do Botafogo, acabou não tendo uma participação grandiosa na Copinha, mas é um jogador que tem muita expectativa na base do Botafogo, né? Alguns outros jogadores também, o Cauã, zagueiro também, que é muito bom jogador. Enfim, o Botafogo tem alguns bons nomes ali, mas a gente via ao longo da fase de grupos que o Botafogo não dava pinta nenhuma que iria ser campeão. O Botafogo ganhou os 3 jogos da fase de grupo, mas não foram atuações, não foram desempenhos que a gente olhasse assim e falava, olha, Botafogo é candidato ao título. Nunca foi isso. A gente... tanto que o jogo contra o Novo Horizontino, eu gosto sempre de citar as casas de apostas, porque as casas de apostas fazem uma análise muito boa de quem é favorito, né? E eu tava dando uma olhadinha na KTO, inclusive, ó, KTO aqui, tava dando uma olhadinha por lá, e a KTO tava dando o Novo Horizontino como favorito antes do jogo, né, contra o Botafogo. E isso se cumpriu durante a partida. O Novo Horizontino começou o jogo já fazendo um golaço de falta, depois matou o jogo 2-0, ainda teve o jogador... o Botafogo teve um jogador expulso. Assim, o Botafogo não agrediu o Novo Horizontino, em nenhum momento deu indicativos que iria vencer o jogo e acabou sendo eliminado da Copinha. Então, assim, é um trabalho que o Botafogo precisa fazer com uma estratégia a curto prazo, de tentar talvez aí pescar bons jogadores de outros lugares para colocar na sua base, né? E um trabalho de médio a longo prazo do Botafogo tentar acelerar um pouco esse processo de formação de atletas, né? De pegar o jogador ali no sub-13, né? Um jogador no sub-15, um garotinho mesmo, dar estrutura para esse garoto, né? Estrutura que eu digo, tanto estrutura pedagógica, oferecer ali talvez um acompanhamento escolar, fazer uma estrutura ali dentro do Botafogo que tenha um colégio, que forneça estudos para o atleta, enquanto isso o garoto treina em tempo integral ali, estuda, treina e vai crescendo dentro do clube, né? O Fluminense faz isso muito bem em Xerém. Então, assim, o Fluminense se tornou referência por conta disso. O trabalho começa desde lá de baixo. Aí o pai, a mãe, a família, quando vai pensar, às vezes, no sonho de colocar ali o seu filho num clube do Rio de Janeiro para fazer a escolinha, hoje o pai e a mãe, ele precisa tirar o coração um pouco de lado e pensar na questão do futuro do filho. Eu tenho alguns amigos meus, por exemplo, que têm filho com 12, 13 anos, são botafoguenses, mas falam assim, cara, eu prefiro colocar meu filho no Fluminense, até no Flamengo, cara, porque eu preciso pensar na estrutura, preciso pensar no futuro do meu filho, no sonho que eu tenho dele ser jogador de futebol, e hoje o Fluminense em Xerém me dá mais condições do que o Botafogo. Então, assim, muitos pais pensam assim, né? Não é só o coração, né? Claro que se tiver a oportunidade de colocar no Botafogo, ele vai preferir o Botafogo, mas a estrutura precisa estar nivelada, pelo menos. E hoje a gente sabe que a estrutura não é do mesmo nível, né? A gente sabe hoje que tem ali Fluminense e Flamengo com 2 bases que são de excelência, e a gente tem um Botafogo ainda um pouco atrás. Mas o trabalho já melhorou muito o que era antigamente. Agora com a SAF vem crescendo, a gente precisa falar isso. As coisas estão melhorando, mas ainda tem muito caminho para ser construído, tem muito caminho para ser feito, tem muita estrada ainda para o Botafogo andar para conseguir ter essa mesma visão que as pessoas têm do Fluminense, por exemplo, lá de Xerém. O Botafogo não tem essa credibilidade ainda com a base, né? As pessoas olham para o Botafogo e não pensam na base. As pessoas olham para Xerém e vê o Fluminense como uma potência, por exemplo, na base. Então, assim, falta muito ainda para o Botafogo chegar nesse nível, mas continuar o trabalho, continuar investindo na base, continuar investindo em estrutura, e quem sabe daqui a alguns anos o Botafogo possa se tornar uma referência também para formação de atletas. Beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre reforços. A gente acabou falando aqui quase 10 minutos de base do Botafogo, né? É importante a gente às vezes falar um pouquinho sobre a base, porque é o nosso futuro. Isso pode garantir vendas ótimas, cara, lá na frente, né? Isso é bem interessante. A gente vê, por exemplo, o Flamengo aí, o nosso rival, que uma das coisas que ajeitaram o Flamengo, uma das coisas que fizeram o Flamengo crescer muito foram as vendas do Lucas Paquetá e do Vinícius Júnior. Né? O Vinícius Júnior foi vendido por 150 milhões de reais, cara.
né, formado lá no Flamengo. Então, assim, é primordial que o Botafogo comece a formar atletas e atletas que o Botafogo consiga vender dessa forma. Hoje a gente vê o Botafogo formando muito zagueiro e volante. Zagueiro, volante, zagueiro, volante. E a gente não vê o Botafogo formando meias, atacantes, os jogadores que são mais diferenciados e que são mais valiosos no mercado, né? É difícil a gente ver isso. Geralmente a gente vê o Fluminense e o Flamengo formando jogadores do meio para frente. O Botafogo fica mais a cargo de fazer com que volantes e zagueiros sejam revelados, né? O último atacante aí que o Botafogo revelou, de fato, foi o Matheus Nascimento, né? Mas o Matheus Nascimento teve outro contexto totalmente diferente. A família do Matheus Nascimento ali de Niterói é uma família com condição financeira boa, né? Muitas das vezes a família por fora conseguindo, né, sustentar algumas situações. Mas enfim, eu gosto, se deixar aqui eu vou falando com vocês aqui meia hora sobre base, eu acho importantíssimo. Por muito tempo o Botafogo sucateou a base com aqueles dirigentes antigos, né, com pensamentos retrógrados. O Botafogo fez muito mal a sua base há muito tempo com atitudes desses dirigentes e tem muito trabalho pela frente para o Botafogo para fazer essa base ser uma referência no Brasil. Mas, vamos embora. Eu acredito muito que a base é o futuro do Botafogo, né, a formação de atletas, e penso muito dessa forma mesmo. Outro vídeo eu vou falando de base, porque senão a gente vai ficar meia hora falando aqui sobre base. Reforços, time principal, vamos lá. Botafogo ainda continua no mercado, né? O que eu soube é que o Botafogo tem uma negociação avançada já com o lateral direito, a gente deve ter algumas novidades aí nos próximos dias, e também tem uma negociação com um volante que está tentando a sua liberação de um time, né, lá de fora. A gente não pode soltar o nome ainda, né? Assim que a gente puder, a gente fala, porque a situação do volante, depois eu vou explicar para vocês por que não pode vazar antes da hora, depois que sair esse nome. Mas são os dois próximos reforços, provavelmente, do Botafogo, tá? Um lateral direito e um volante. As duas negociações estão bem avançadas, cara. A do lateral direito, então, eu soube que está bem avançada mesmo, né? Provavelmente deve ser o próximo reforço anunciado aí do Botafogo nos próximos dias, tá? Hoje é sábado, acredito que no início da próxima semana a gente já deve ter aí os jogadores sendo anunciados, né? As contratações estão sendo já encaminhadas para que o Botafogo receba esses novos atletas ainda em Itu, né? Para o finalzinho, lá para o restante da pré-temporada. E o Botafogo vai estrear no próximo fim de semana no Campeonato Carioca para o início da sua temporada 2024. Beleza? É isso, gente. Esse vídeo ficou muito mais sobre base do que reforços, mas a gente falou dos dois assuntos e a gente vai conversando ao longo dos próximos vídeos sobre novidades do Botafogo. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!